Aline, vamos lá? Pelo visto vai ser eu e você e eu. Depois o pessoal deve entrar mais alguém aí. Então vamos. Tá, vamos tocar o barco. Vamos iniciar. Bom, o nosso tema de hoje é um tema polêmico, né? Por quê? Porque há muita complexidade em torno do tema, do assunto, por se tratar de um projeto político-pedagógico e que normalmente a gente vê nos documentos, na LDB e assim por diante, né? Sim. Projeto pedagógico, e o termo político foi suprimido, né? E a gente vai tentar entender um pouquinho essa diferença inicialmente do projeto político-pedagógico e do projeto pedagógico, tá? Sim. Então, a intencionalidade, pelo menos, é passar um pouquinho por isso e entender que, na verdade, quando a gente fala de um projeto... Vamos lá, meu filho, muda aí. Quando a gente fala de um projeto político-pedagógico, a ideia do político, ela vem por quê? Porque nós temos aí as teorias da pedagogia e dentro das teorias das pedagogias nós temos também as tendências pedagógicas, né? E que são várias, né? A gente vê aí a liberal tradicional, a liberal renovada progressista, a liberal renovada não diretiva, liberal tecnicista, a progressista libertadora, a progressista libertária, a crítico social dos conteúdos. Então, na verdade, quando a gente vai fazer um projeto, né, político-pedagógico, ou mesmo que a gente ainda use a terminologia apenas de projeto pedagógico, a gente precisa ter uma ideia do que são as tendências pedagógicas e mesmo quais são as ideias, né, os conceitos das pedagogias, né, dos pensadores, dos filósofos e assim por diante. E dentro das nossas unidades escolares, nós precisamos entender quais são essas concepções dos nossos professores, com que grupo de professores eu estou trabalhando. Por quê? Porque quando eu pego um determinado material, um material do governo do estado, ele traz uma tendência, né? Ele traz aí uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. E, consequentemente, muitas das vezes a gente precisa ver se a tendência, se essa linha é a mesma linha da escola, dos professores. Por quê? Porque quando as situações se casam, fica mais fácil de organizar um trabalho, ou, por outro lado, quando o pessoal tem um conhecimento um pouquinho mais apurado sobre tudo isso, fica mais fácil também do pessoal saber como trabalhar e como administrar isso dentro da unidade escolar. Por quê? Porque, às vezes, a linha do governo pode não ser a mesma linha nossa, ou muitas das vezes pode não ser a linha exatamente de um determinado professor que tecnicamente é totalmente ali tradicional. Ele não tem uma linha mais construtivista, mais aberta, né, mais flexível. Então, a gente teria que, na verdade, para entender isso, a gente teria que fazer uma pesquisa e um estudo só sobre isso, né? Para depois, na verdade, a gente poder falar de um projeto pedagógico ou de um projeto político-pedagógico, porque uma coisa a gente vai perceber que é o projeto político-pedagógico e outra coisa é o projeto pedagógico. E aí eu estou falando, vocês já começam a pensar, mas qual a diferença disso, né? E aí a gente tem alguns filósofos, né? Como Cipriano Lucchesi, Demerval Saviani, Paulo Freire, Libânio, Montessori, Décroli, Dewey, Piaget,
Lauro de Oliveira Lima, Carl Rogers, Frenet, Miguel Gonzalez Arroyo, que é mais conhecido como Arroyo, né? Entre outros. Então, a gente vê que a gente tem uma gama de filósofos, de pensadores da educação, e a gente precisa ter mais ou menos um conhecimento do que pensa, como pensa, qual é a linha de cada um, e que se vocês pesquisarem via internet, aí vocês vão achar vários resumos que traz mais ou menos uma definição do que é a linha de cada um, que é uma coisa que a gente não vai estar esmiuçando aqui hoje, tá? Mas aí, por que estudar, pesquisar as tendências pedagógicas, né? Porque hoje se defende a ideia de um currículo para uma escola capaz de promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo. Então, se a gente pegar, tecnicamente, desde a LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na verdade, quem a escreveu, né, ela também foi até conhecida como Lei Darcy Ribeiro. Por quê? Porque foi conhecido por ele, né? Foi construído a LDB por ele. E, consequentemente, depois, dentro do Congresso, ela sofreu N alterações. Se não me falha a memória, que até eu já conversei um pouquinho sobre isso, foram mais de 100 alterações. Tanto é que é nessas alterações que a gente acha dentro da LDB uma miscelânea de palavras, né? Que uma hora fala em teoria e prática, outra hora fala em contextualização, e assim vai ali umas outras até também ambiguidades de palavras também dentro da LDB. Mas aí já essa miscelânea, ela já se constitui, na verdade, por uma linha diferente. Por quê? Porque são deputados, são pessoas que apresentaram emendas, que apresentaram alterações, mas que não têm o devido conhecimento da pedagogia, tá? Mas aí a gente observa o quê? Que desde lá da LDB fala em formar o jovem para o exercício da cidadania, para o mercado de trabalho e para a vida futura. Enquanto nas legislações anteriores, né, na 5692, por exemplo, ela estava mais focada no tecnicismo, mais focada numa preparação apenas para o trabalho, o que agora na LDB ela já é mais ampla, já traz uma visão mais contemporânea, que é o que a gente está vendo aí nessa definição, nessa resposta, né, do porquê estudar as tendências pedagógicas. E uma das razões para se optar por uma educação centrada em competências diz respeito à democratização da escola. Por quê? Porque até um certo período, né, a educação era para poucos. Depois que nós temos aí uma educação para todos, e que ela passou a ser democrática, e que ela passou a uma universalização, que ela vem também já em 1996 com a LDB. Então, a LDB passa a ser um marco de uma mudança. Assim como, na verdade, também, a LDB ela é de 96, mas o nosso processo de redemocratização no país é de 1985. Ou seja, demorou em torno aí de 10, 11 anos para nós termos uma mudança na lei da educação. E hoje ainda a gente vê pessoas e a gente vê que muita gente ainda não entendeu qual é a proposta da LDB. A gente ainda vê professores degladiando, professores que não aceitam certos pontos de vista que estão na LDB. Então, é comum a gente ver professor
pessoas dizerem, é só tirar o aluno, é só negar a vaga, não, aqui não tem vaga, aqui isso, aqui aquilo, não, aqui o aluno não entra, aqui o aluno não sei o quê. E até, às vezes, acontecer algumas segregações. E, na verdade, dentro da unidade escolar, não é para acontecer isso. Por quê? Porque ela é para ser um espaço democrático e ela tem que, na verdade, ser igualmente acessível a todos e ela tem que ser diversa no tratamento a cada um e unitária nos resultados. Olha só como que uma curta frase traz um sentido tão grande para a nossa educação, né? Para nós que trabalhamos na educação. E aí a gente vê que, segundo Veiga, para enfrentar a ousadia de construir o projeto político-pedagógico, a escola deve buscar fundamentos em uma teoria. Para a autora, o alicerce deve ser uma tendência pedagógica crítica viável, que leve em consideração a prática social e tenha o compromisso de solucionar os problemas da educação e da escola. Um exemplo seria a escola optar entre a pedagogia humanista ou uma teoria pedagógica histórico-social. Essa teoria é que a orientará na definição da formação que deve ser adotada, para que tipo de ser humano e para que modelo de sociedade, na verdade, nós queremos, né? Aonde nós queremos chegar? Que tipo de cidadão nós queremos para o futuro? Então, veja que isso implica e está a cargo da escola, né? Está dentro da função social da escola, não apenas propiciar a aprendizagem em termos de leitura e escrita, mas também na formação social, na formação para a vida e numa transformação, numa mudança, né? E aí a gente ainda vê pessoas que não aceitam, por exemplo, Paulo Freire, que não admite, por exemplo, as ideias freirianas. Então, tudo isso vem nesse contexto dessa construção pedagógica, e esse político, dentro do PPP aí, do projeto pedagógico, ele fica muito forte, por quê? Porque a partir do momento que eu tenho consciência do que eu quero, do que eu faço, eu assumo um compromisso muito grande e muito responsável, tá? Eu assumo uma responsabilidade perante aquilo que eu vou fazer e devo fazer, e até mesmo uma responsabilidade também daquilo que eu deixo de fazer, daquilo que eu me nego a fazer, tá? Porque quando eu me nego a fazer, eu deixo para que outras pessoas façam. Eu entrego a oportunidade para outras pessoas fazerem e fazerem como querem, tá? E aí a gente corre o risco de, ao invés de tentar ampliar uma ideia, a gente corre o risco até de ser manipulado, de deixar-se manipular por outras pessoas. Então, a política, nesse sentido, ela é muito forte. E a gente pode chegar e aprofundar ainda mais nisso quando a gente observa a ideia que nós deixamos de fazer ou de oportunizar para os nossos alunos, para a gente entender um pouco mais até da ideia do político. Ou seja, por exemplo, quando a escola tem a oportunidade de participar de um concurso, de uma OBMEP, de uma Olimpíadas de Língua Portuguesa, de um concurso de EPTV, eu estou negando para o meu aluno uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de desenvolvimento, dele se interessar por aquilo, dele se motivar por aquilo,
Então, observem que, querendo ou não, né, todos nós somos políticos e todos nós fazemos política, querendo ou não. Às vezes eu posso não gostar e não querer fazer política, mas quando eu tenho lá 2, 3 filhos e eu faço uma coisa para um e não faço para o outro, se eu não tenho uma justificativa e se não há uma intencionalidade, um motivo para determinadas ações, eu estou fazendo política. Por que eu dou um sapato novo para um e um usado para o outro? Por que um pode sair e o outro não pode sair? Então, isso, principalmente, se reflete muito dentro da escola, e a escola deve ser um espaço de construção de conhecimento e, principalmente, de nós fortalecermos a democracia, de nós propiciarmos oportunidades democráticas para os nossos alunos. Então, quando a gente propicia isso, quando a gente observa isso dentro dos cadernos do aluno, dentro das atividades do aluno, querendo ou não, nós estamos vendo uma politização ali dentro. A gente está vendo que existem ações e intencionalidades. Só que o professor precisa saber disso e ter conhecimento disso. Então, para nós fazermos um projeto político-pedagógico, ou mesmo como está em legislação, um projeto pedagógico, querendo ou não, eu tenho que conhecer o meu grupo de profissionais da educação dentro da escola. Eu tenho que ter uma noção de quem são, o que pensam e qual é a tendência pedagógica de cada um, tá? E aí a gente observa o quê? Que o projeto político ele é muito amplo, né? Até pela própria figura. Observem que aí nessa figura eu gostei dela, por quê? Porque ela traz um livro aberto, onde você adquire um conhecimento, ela traz outra pilha de livros, traz uma maçã que tem uma simbologia, né? Ela não está ali por acaso, ela traz um globo terrestre e uma nave aí, né? Um foguete, no caso. Ou seja, a gente poder ampliar o mundo, fazer com que o aluno, através da educação, através da leitura, através do conhecimento, que ele tenha o mundo, o universo à sua mão, né? Às suas mãos. E aí, entendendo ainda um pouquinho mais dessa sigla, né, PPP, eu coloquei dois slides falando sobre isso. Ele traz lá uma definição de projeto, que vem do latim projecto, que significa lançar para adiante, ou seja, é pensar naquilo que você vai fazer, né, aquilo que está no seu futuro. Político diz respeito à arte e à ciência de governar. Então, esse governar é aquilo que eu estou dizendo, querendo ou não, todos nós somos e fazemos política. Não a política naquele sentido de governante, de ser um candidato, de ser um vereador, um prefeito, um deputado, mas nós estamos governando e liderando escolas, né? Nós estamos gestando, né? Que hoje é muito utilizado o termo gestão. Então, nós somos gestores de escola, o professor é gestor de sala de aula e ele tem que ter esse conhecimento. E aí, a política, isso, prevê e dá uma direção à gestão da escola. Por quê? Porque se eu tenho esse conhecimento, eu consigo, se eu tenho mais esclarecimento também, se eu estudei, se eu pesquisei, eu consigo trabalhar com essa equipe de professores
não no sentido de manipular, mas no sentido de estudar, no sentido de promover conhecimento e de promover entendimento, para que eles entendam as tendências, para que eles entendam esse sentido político, né, e as teorias, para que eles possam tomar pé da responsabilidade deles e da atitude, né, da ação deles. Pedagógico diz respeito à reflexão sistemática sobre as práticas educativas, dá sentido e rumo às práticas educativas, contextualizadas culturalmente, né? Então, observem que a gente está fazendo uma junção aí de projeto, de política e de pedagogia. Por quê? Porque eu tenho que fazer um plano, eu tenho que saber o que eu quero para eu me lançar adiante, para eu poder pegar esse barco e entrar no barco e saber o destino que eu quero e qual vai ser o meu ponto de chegada. E como eu não trabalho sozinho e não vou fazer essa viagem sozinho, eu tenho que conhecer quem são os meus tripulantes. Para quê? Para que a gente possa trabalhar esse conhecimento e essa cultura, né? Aí uma outra definição. Projeto é um conjunto de propostas de ações concretas que serão executadas em um determinado período de tempo. Veja que aqui já traz uma outra ideia mais próxima até da nossa realidade, né? Por quê? Porque nós temos aí a anualidade do nosso ensino, nós trabalhamos anualmente. E o projeto político-pedagógico, ele é construído anualmente e deve ser revisto, no mínimo, observem a palavra, no mínimo, anualmente. Porém, a gente vai observar que, quando eu vou construir um projeto pedagógico, eu trabalho com uma pesquisa. Eu tenho uma realidade no interior da minha escola. Então, eu tenho um grupo lá de 500 alunos que tem aquelas características, aquelas necessidades e assim por diante. E eu tenho lá 5, 10 alunos que são da educação especial e que eles estão atendidos. Mas eu não tenho nenhum aluno deficiente visual total. Então, a partir do momento que eu recebo um aluno deficiente visual, eu tenho que voltar à minha proposta pedagógica e alterá-la. Por quê? Porque eu não sabia que eu ia recebê-lo, que eu ia ter esse aluno. Então, naquele momento, quando nós construímos o nosso projeto, nós não tínhamos essa realidade e essa necessidade. Porém, no momento que eu passo a atender esse aluno, eu tenho que pensar como que eu vou inseri-lo nessa sociedade, em toda essa proposta, como que eu vou colocá-lo para nós chegarmos junto com todos. Que vocês observaram aí no texto, que não existe uma exclusão, não de educação especial, mas exclusão de ponto de chegada, porque a ideia agora é de uma educação para todos, e se a ideia é uma educação para todos, é para que todos tenham a mesma oportunidade, para que todos tenham as mesmas chances, tá? E aí a ideia do político, né? A escola tem a função social de formar cidadãos responsáveis, críticos e conscientes que irão atuar na sociedade de forma individual e coletiva. Então, quando o meu aluno, dentro da minha unidade escolar, não tem espaço para o diálogo, não tem espaço para a participação e, indo mais além,
não tem espaço para o desenvolvimento do seu protagonismo, eu estou fazendo um trabalho político de cerceamento, de participação e de desenvolvimento desse aluno. Eu estou tirando dele direitos e oportunidades. Eu estou tirando dele a oportunidade de aprender para ter oportunidade perante a sociedade. Pedagógico. No PPP, esta palavra está relacionada a todos os projetos e atividades educacionais que farão parte dos processos de ensino e aprendizagem da escola. Então, a gente observa que nos PPPs, né, ou nos PP, como queiram agora, a gente observa que, às vezes, é um copia e cola, né? Muita gente vai lá na Base Nacional Comum, pega os trechos, pá, pega o trecho da LDB e tá, vai construindo, vai colocando. Tá, mas eu preciso, no mínimo, entender o que está proposto naquilo ali tudo. Eu preciso, no mínimo, fazer uma leitura bem crítica, bem pausada, para entender o que está em cada vírgula ou entre vírgulas, o que está explícito e até o que está implícito, né? Por quê? A gente, às vezes, até acaba se perguntando perante um texto, será que é isso que o governo quer? Porque a gente sabe, né, que quanto mais politizado, quanto mais conhecimento tiver os nossos alunos e a nossa sociedade, mais difícil é para os governantes fazer o que fazem. Então, a gente tem que ter essa bagagem e essa noção, né? E aí, qual é o embasamento legal da proposta pedagógica, né? Lá no artigo 12 da LDB, ela já traz que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Só que veja bem, né? É uma coisa assim que a gente vai frisando, né? Quando eu vou elaborar uma proposta pedagógica, a LDB não traz a parte curricular, né? A BNCC, ela é um complemento da LDB. Consequentemente, eu tenho que usar aquele documento. Então, aonde está a minha autonomia, que a gente também poderia ter posto aí, né? Que a escola tem autonomia. A minha autonomia, ela está dentro da execução. Eu posso até aprofundar, mas eu também não posso fazer menos. Em nenhum dos sentidos. Nem no sentido explícito do que está ali no texto, né? Que é formar os cidadãos, prepará-los para a vida, para o mercado de trabalho, para estudos posteriores. Eu não posso trabalhar menos que isso, eu posso trabalhar mais. Então, é aí que entra a autonomia da escola e que entra a ideia da escola ter todo esse embasamento e esse conhecimento para poder fazer um trabalho coerente, para poder saber o que está fazendo e não simplesmente, né, põe um barco lá no meio do rio e vai indo. Para onde a água levar, vai. Se o rio secar, o barquinho morre lá no meio do rio também, né? E é interessante que aí eu só coloquei o artigo 13, porque é claro também que os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. E a gente vai observar o quê? Que na proposta pedagógica todos devem participar da sua elaboração, não apenas os docentes. A gente tem que saber o que a comunidade
tem de expectativa com relação à minha escola, o que a comunidade espera da minha escola. Eles podem não ter o conhecimento pedagógico, né, de tudo isso que a gente está falando, que eles não têm, mas, porém, eles têm expectativas, às vezes expectativas mínimas, né? Às vezes expectativas imediatistas, às vezes expectativa sem uma grande visão de futuro, porque para muitos pais, de repente, um exemplo, né? Ele colocar o filho, fazer um curso técnico e o filho dele ser empregado e já ter o salário, para ele já basta. Às vezes a própria comunidade não vislumbra, não vê que lá na frente ele pode crescer, que lá na frente ele pode ser um grande profissional, que ele pode ter até um salário melhor, ou que ele, com um outro trabalho, pode ter uma oportunidade de trabalhar menos, de ganhar mais, de se sacrificar corporalmente menos, de trabalhar com um trabalho, digamos, menos pesado, não tão pesado. Então, é nós que também temos que ver o que a comunidade espera para, de repente, nós oferecermos um tanto daquilo, mas não só um tanto daquilo, um pouco mais do que aquilo, tá? Ir além daquilo. Por quê? Porque a hora que a gente começar a ir além daquilo, o que acontece? Vai aumentar as expectativas da comunidade. Porque senão vocês vão falar assim, poxa, mas o Vanderlei está falando, então eu teria que trabalhar dentro apenas da expectativa dos alunos, da comunidade. Mas se eu for trabalhar apenas dentro dessa expectativa, assim como o aluno, eles não vão ver outras oportunidades, eles não vão ver que existem outras chances na vida. Então, nós que temos que mostrar isso. Tanto é que a gente começa a ver um movimento diferente agora, principalmente com relação à escola do programa Ensino Integral, que é o quê? Muitos pais procurando escolas do programa, que estão no programa, por quê? Porque sabe que aquela escola coloca o aluno no mercado de trabalho, porque sabem que naquela escola, naquelas escolas, os alunos conseguem fazer um vestibular, passar num vestibular, tanto público, como passar num vestibular de uma escola privada, com uma porcentagem boa, ou às vezes até total de bolsa. Então, isso são expectativas que vão se ampliando. Por isso que a gente não pode ficar apenas na expectativa da comunidade. A gente tem que saber quais são, o que quer e o que espera a nossa comunidade. Mas nós temos que tentar ir além da expectativa. E o PPP, né, ele dá uma identidade para a escola. E a escola cria essa identidade, e é o que eu estou dizendo, né? Consequentemente, a comunidade vai tendo essa identidade, assumindo essa identidade, a comunidade passa a respeitar essa escola, a comunidade passa a apoiar essa escola, abraçá-la. E aí a gente observa que a escola passa a ser respeitada perante a comunidade. Por quê? Porque é o que eu estou dizendo. Se a escola consegue cumprir com seu papel, com certeza a escola vai ser respeitada, com certeza a comunidade vai crescer e vai começar a ter outra visão e mais expectativas, né? E olha lá, ter uma identidade tem a ver com ter uma história, com poder colocar a própria realidade entre passado e futuro, integrando na realidade essa história e esse novo projeto. Por quê? A gente tem muito aí aquela fala, né, que a escola é a cara do diretor. Por que será que existe esse ditado, que a escola é a cara do diretor?
Porque quando o diretor é responsável, quando o diretor assume esse compromisso, quando o diretor sabe o que ele quer, a escola está sempre crescendo, sempre melhorando e se aperfeiçoando, e o resultado vai aparecendo com o tempo, com os alunos e tudo mais. Quando você tem um diretor omisso, a escola não vai para direção nenhuma, né? A escola deixa de ser respeitada e muitas das vezes até isso se liga com depedrações do próprio até prédio escolar, para se ter uma ideia. Então, quando a escola está organizada, quando a comunidade interna, né, a intraescolar, sabe o que quer, a gente vê que é um outro ambiente, e é isso que nós precisamos ter intencionalidade. O projeto representa a oportunidade de a direção, a coordenação pedagógica, e aí nós estamos falando de vocês, né, dos PCs, dos coordenadores, que são a alma da escola, porque o projeto político-pedagógico, ele é a alma da escola, ele é o documento principal da escola. Os professores e a comunidade tomarem suas escolas nas mãos, né? Definir seu papel estratégico na educação das crianças e jovens, organizar suas ações, visando atingir os objetivos que se propõe. É o ordenador, o norteador da vida escolar. Então, observem que o projeto, né, ele tem esse papel importantíssimo. Então, muitas das vezes, eu já vi isso, e isso acontece, você chega na escola e fala, deixa eu ver o seu projeto pedagógico, o seu projeto político-pedagógico. E recentemente, aí, esses tempos, eu supervisionei uma escola lá de Hortolândia, e a escola é uma escola centenária, praticamente. E a escola, quando eu cheguei lá, eu pedi o projeto pedagógico, eu queria conhecer, eu queria ver como que estava escrito o documento, ver. E simplesmente a resposta que eu tive é que a escola não tinha. Ou seja, quando a escola não tem, ela está executando simples e puramente apenas o que vai acontecendo. Um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa, o governo vai só jogando coisas, e eu também não sei o que eu estou fazendo, eu só vou executando, eu sou apenas uma marionete ali dentro. Eu não sei o que eu quero, eu não sei qual é o meu papel dentro daquela sala de aula. A direção, a equipe gestora, qual é a finalidade dela? Aonde que ela quer chegar? Então, o documento principal de uma unidade escolar é projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é o primeiro documento a ser construído e tem que ser um documento a ser estudado, a ser construído e a ser revisitado e reescrito sempre que necessário, porque, na verdade, até quando tem uma mudança de professor, tecnicamente, se eu tenho lá um levantamento que eu tenho tantos professores com tal tendência, tantos professores com outra tendência e X com outra, quando eu tenho algumas mudanças, eu já começo a ver que o barco começa a tomar, de repente, uma outra direção, tá? Toda escola tem algum projeto pedagógico, seja ele formalizado em um texto ou vivido no dia a dia da sala de aula, que eu acho que esse é o que eu estou dizendo e é o pior, né? Aquele que vai indo, vai indo, vai indo, e que muitas das vezes, o que nos choca e me choca, né? Que eu até falei naquela reunião que nós fizemos do PEI a semana passada, no dia 23, o que eu acho muito interessante é que o governo tem a intencionalidade dele, mas o governo,
por mais que a gente pense, é um governador, um vice, é um presidente, um vice, é uma Assembleia Legislativa lá de 500 ladrões, e aqui uns deputados também, e etc. Mas quantas salas de aulas nós temos no nosso estado? Só no estado de São Paulo, se nós temos mais de 4.200 escolas, ou seja, nós temos mais de 42 mil salas de aula, em média. Ou seja, dependendo do período, e eu multiplicando isso por período, eu tenho 80 mil. Eu tenho 80 mil professores dando aula, um exemplo por dia. Um exemplo mínimo, um cálculo bobo que eu resolvi fazer aqui. E será que cada um não tem essa consciência que quem está dentro da sala de aula sou eu? Será que cada um sabe analisar, conhece, sabe analisar o seu material? Sabe fazer uma colocação? Sabe construir uma criticidade para os nossos alunos? Porque eu tenho que ter uma intencionalidade sem ter uma, digamos, politicidade, vai? No sentido de que a minha ideologia política pode ser uma, e nem todo mundo tem que pensar como eu penso ou ter o mesmo partido político. Mas nós, enquanto formadores de opinião, nós temos que propiciar para o aluno ele fazer essa pesquisa, esse estudo, fazer essa crítica, essa comparação, e ele tirar as suas conclusões, e ele se assumir perante a sociedade. Quando sentamos juntos, profissionalmente, para buscar respostas para as questões cotidianas, estamos colocando o projeto da escola em prática. Então, é fundamental que a escola intencionalmente faça esse estudo, que a escola realmente coloque esse projeto em prática, que a escola, ainda que não saia no primeiro ano ou na primeira revisão do projeto pedagógico, aquele projeto miraculoso, aquele bem escrito, bem formalizado, e etc, etc. Mas é importante que a escola, que a equipe escolar vá se apoderando disso, se assumindo perante isso. As opções feitas na escola sobre, olha lá, avaliação, é importante porque nós temos vários tipos de avaliação, nós temos vários critérios, até a gente observa, né? Tem escola aí que eu já passei e conheço, que ela tem, por exemplo, na avaliação bimestral, pesos, média, somatória. Tem escola que tem no mínimo 3 tipos, embora às vezes no projeto pedagógico, no regimento esteja de um jeito, eu já vi gente que faz diferente. Eu já peguei diário de classe de escola que até hoje está com peso. Primeiro bimestre, peso X, segundo bimestre, peso tal, terceiro bimestre, peso tal, quarto bimestre, peso tal. Tem que somar para dar tanto para o aluno ser aprovado na minha disciplina. Então, olha só, a gente precisa entender a proposta até de avaliação. Enturmação, eu deixei o termo enturmação apenas para fazer um comentário, né? Que antigamente, graças a Deus hoje é raro a gente ver isso, né? Mas antigamente a gente via muito escolas fazer lá, sexto ano A, aí esse é o bom, sexto ano B, aí esse é aquela turma mais ou menos, sexto ano C, aí esse daqui são as turmas dos difíceis, dos indisciplinados,
ou daqueles do lá no D dos alunos que têm mais dificuldade de aprendizagem ou maior defasagem de idade, ano série. A gente já viveu muito isso, e isso não é possível ver nos dias atuais, tá? Não é possível, não cabe nos dias atuais. Horários de aula, quando eu faço horário de aulas, o que eu estou pensando, prevendo, querendo, eu estou facilitando, eu estou dando oportunidade para que o professor trabalhe. Eu trabalhei em escola que eu tive professor que brigou comigo, por exemplo, porque eu pus aulas duplas. Eu tive que tirar para não aumentar a briga. E olha que eu não sou fácil, hein? Mas para não aumentar, para não dar um desgaste geral dentro da escola, com aquela professora, eu tive que deixar as aulinhas dela tudo picado. Eu achava o cúmulo do absurdo. E aí, olha lá, organização de festas, seja a junina ou de uma Olimpíadas, enfim, cada decisão tomada pela escola é político-pedagógica, que é o que eu falei. A partir do momento que eu decido que os alunos não vão participar da UBMEP, eu estou tirando a oportunidade daquele aluno meu, que é bom de matemática, receber uma medalha da Olimpíada de Física. Eu estou tirando a oportunidade de repente, aquele aluno ganhar uma bolsa. E reflete as orientações pedagógicas assumidas pelos seus profissionais. Materialmente, gente, me desculpe o meu comentário. Eu sei que a gente fala de compromisso, de responsabilidade, mas às vezes eu gosto de ir além. E quando eu vou além, eu vou igual para um evangelho, né? Aqui se faz, aqui se paga. Ou se a lei, a justiça do homem não pune ou não acontece de punir, com certeza a justiça divina vai fazer alguma coisa. E eu vejo mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque quando eu tiro a oportunidade de alguém, quando eu deixo de fazer, quando eu tiro isso de uma criança, de um jovem, de uma forma ou de outra, pelo universo, eu vou ser penalizado por isso. Entendeu? É a minha opinião, desculpa, gente. Projeto político-pedagógico deve traduzir a história da instituição. Tanto é que nós vamos observar daqui a pouco, né, quando você vai construir o projeto pedagógico, né, o projeto político-pedagógico da escola, a primeira coisa que você tem lá é a caracterização da comunidade escolar. Eu vou conhecer a minha comunidade, tanto humana como de recursos físicos, o que ela tem, se ela tem padaria, se ela tem açougue, se ela tem supermercado, se de repente o conselho tutelar está ali do lado, está próximo, se eu tenho uma rede de saúde, se eu tenho uma rede de proteção ali, mesmo a de segurança mesmo. Então, tudo isso eu tenho que ter uma pesquisa, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o que está ali, eu tenho que conhecer a minha comunidade nos diversos aspectos. E aí, pessoal, até eu já vou aproveitar e fazer o comentário enquanto eu estou lembrando. Porque teve uma vez que nós fizemos esse tipo de formação. Molhei um pouquinho a boca, né? Lá em Sumaré, e nós fizemos bem dinâmico isso. E uma escola, ela trouxe para nós, para compartilhar com o grupo daquela turma, né, que estava participando da formação, a pesquisa que ela fez. E aí ela trouxe tudo assim, com os títulos, né, igual a gente vê aí que se faz no Excel, e os resultados lá, as tabelas, os gráficos e tudo mais. E aí tinha uma questão
que, por exemplo, perguntava sobre a religião daquela comunidade. Assim, na hora, né, um cutuca o outro, né, que às vezes a gente dá aquelas cochichadas também, né, a gente pensa, massa, qual a intencionalidade? O porquê de saber qual é a religião dessa comunidade? E aí depois o diretor até apresentou a justificativa e a intencionalidade daquela questão. Primeiro, quando nós observamos e analisamos os resultados, nós vimos que, por exemplo, a maior parte dos alunos, se não me falha a memória, era quase 70%, eram alunos adventistas, tá? E aí, o que acontece? Quando você vai trabalhar com determinados conteúdos, com determinadas atividades práticas, se eu já sei que eu tenho uma comunidade que não aceita, eu faço uma preparação, ou eu faço uma adaptação, eu já evito problemas. Um outro detalhe que é o mais importante também que a gente verificou e que aí ele justificou também a intencionalidade da questão foi que ele fazia reuniões de pais e ele não tinha a participação dos pais. E ainda ele citou, mas eu já tentei fazer reunião de pais até dia de sábado. Eu já abri a escola. E a participação foi muito pequena. Claro que foi muito pequena. Porque dos pais que não participaram nos horários, nos dias previstos, dos 30%, apenas parte daqueles 30% que veio, de repente, no sábado. Os outros não vieram. Por quê? Por causa da religião. Então, olha só, como que às vezes a gente conhecer a comunidade, a gente muda a prática da escola, a gente muda as ações. Uma questão tão básica, tão aparentemente boba, pode nos auxiliar em muito, mas dentro de uma intencionalidade, dentro daquilo que eu sei por que eu estou perguntando, que eu sei o porquê que eu estou fazendo e colocando aquilo ali, e que não é apenas para querer saber, 80% da minha clientela é católica. Tá, e daí? Isso quer dizer que eu vou rezar o terço? Isso quer dizer que fica mais fácil na minha festa junina eu fazer um terço e subir o mastro para São João, São Pedro ou Santo Antônio, sei lá? Isso é pedagógico? Isso é de interesse da escola? Isso vai trazer resultado para a escola? E principalmente se eu estou pensando numa festa junina, já que eu citei o exemplo, o que essa festa junina está trazendo de apoio para o pedagógico? O que o aluno está aprendendo com a festa junina? Já que a escola é um espaço de conhecimento e de aprendizagem. E aí, continuando, orientar o documento normativo da escola, ou seja, o regimento escolar. Nós temos o hábito de primeiro fazer o regimento e depois fazer o projeto pedagógico. E o correto é o inverso. Por que é o inverso? Porque primeiro eu tenho todo o diagnóstico. Primeiro eu tenho todas as minhas ações, o meu plano dentro do meu projeto, aonde que eu quero chegar. E o regimento, ele vai fazer o quê? O regimento, ele vai criar os meios, ele vai criar as regras para que eu consiga aquilo ali. Então, por isso que o regimento correto é depois. Ele vai reger a ação. Ele deve ser elaborado a partir dos princípios norteadores. E aí, quais são os princípios norteadores de um PPP, né? Que a gente vê aí na expressão da LDB, que a gente vê aí
na expressão dos documentos da BNCC e assim por diante. Garantia do acesso e permanência com sucesso do aluno na escola. Por quê? Porque a gente observa que o primeiro passo, né, com exceção desse período pandêmico, nós tivemos praticamente 100% dos nossos alunos adolescentes matriculados. Então, uma meta que era garantir o acesso foi cumprida. E aí, quando a gente vai no plano nacional e no plano estadual de educação, aí a gente entra nesse com sucesso. Por quê? Porque agora é a qualidade. Claro que a partir do ano que vem ou dos anos futuros, né, a gente vai ter que retomar tudo isso. Mas a ideia principal é essa: a gestão democrática, a valorização dos profissionais da educação. E valorização dos profissionais da educação, pessoal, não é apenas a questão salarial. A questão salarial é um eixo, é um item, né? Mas quando a gente fala em ATPC, é valorização, é formação, tá? Quando a gente vê aí nas escolas do programa Ensino Integral, ATPCG, ATPCA, ATPV, ATP de tutoria, ATP não sei do que, alinhamento não sei do que, tudo isso é para quê? Não é apenas só no sentido de promover a excelência acadêmica para o aluno, mas também promover a formação em serviço para os educadores. Qualidade do ensino, que é o que a gente está falando aí no geral, organização e integração curricular. Observem o termo, integração curricular, ou seja, o fragmento, né? As disciplinas, tudo ali isolado, separado, né? Cada um só pensando na sua e assim por diante. Isso deve ser suprimido. E aí a gente observa que, fazendo uma parte aí, até os próprios itinerários formativos, eles já vêm com a ideia de, no mínimo, uma interdisciplinariedade, tá? Porque por mais que seja, às vezes, um itinerário de uma única área, não aparece uma única disciplina. Não é uma única disciplina que vai trabalhar aquele itinerário. E quando a gente vê itinerários com amplitude, né, com duas áreas distintas, aí sim a gente vê que fortalece ainda mais esse interdisciplinar, enquanto, na verdade, os documentos estão vindo nesse sentido e que nós já deveríamos estar no multidisciplinar, no transdisciplinar e etc. Mas a gente ainda tem professores que têm dificuldade de entender o que é um trabalho interdisciplinar. Integração escola, família e comunidade. Por quê? Porque se eu não sei o que a comunidade espera, se eu não tenho a participação da família, eu não faço um trabalho coerente. Porque, na verdade, parece que não, pessoal. Mas observem que muitos dos projetos, até do governo federal, agora parece que até está um pouco menos, mas quando eu fui PC, eu falava assim, gente, tudo que chega vem para a mesa do PC. E tudo quanto é projeto é na mesa do PC. E até hoje, com certeza, também ainda é. Mas vocês podem ver, tem dengue, vem para o PC. Racismo, vem para o PC. A epidemia e a pandemia, vem para o PC. Por quê? Porque, na verdade, quando a escola faz um trabalho que a criança aprende, assimila, interioriza aquele conhecimento, ela leva aquilo para a casa dela. E aí ela cobra o pai ou a mãe, ou ela policia e ensina o pai ou a mãe. Pai, você entrou no farol fechado. Eu aprendi que não é correto. Ô mãe, ó, desliga a torneira, fecha a torneira. Porque senão há água. Então, observem que a escola,
ela tem um papel fundamental, ela tem uma influência muito grande. E é isso que nós precisamos ter essa consciência. É isso que os alunos, ou principalmente, eu ia dizer, os professores, precisam saber, né? Porque me choca, por exemplo, um pai, que já aconteceu no Hélio, ele ir lá e falar assim, não, vou tirar meus filhos daqui, porque meus filhos estão chegando em casa muito críticos. Eles estão conversando demais, estão muito participativos, e eu não quero meus filhos desse jeito. Então, na verdade, quando o Renato me contou isso o ano retrasado, eu falei, bom, eu fico triste pelas crianças, né? Porque essas crianças que vão deixar de aprender. Mas eu fico feliz, por um outro lado, que no universo aí, de repente, sei lá eu de quantos alunos, apenas 2 está saindo, e principalmente por esse motivo. Ou seja, isso significa que nós, enquanto escola, estamos no caminho certo. É aí que nós temos que ir mesmo. A autonomia, que a gente já conversou, já falou da autonomia, e que a escola tem que ter esse conhecimento, porque ela tem que saber o que ela pode fazer perante tudo isso que já está no desde que. Eu lembro do Benedito Antônio Misco, que foi um professor de anos iniciais no Geraldo Enéas, já falecido, agora me parece que tem uma escola municipal em Dayatuba com o nome dele, e eu trabalhei com ele, e era uma pessoa super construtivista, né? Ele era o que trabalhava o construtivismo ali na alfabetização, e ele falava muito isso. A escola tudo pode, desde que ela cumpra e respeite aquilo que está na lei, aquilo que está previsto para ela. Só que a gente tem que saber o que está previsto e até onde que eu posso ir, qual é o meu além que eu posso trabalhar. E aí, então, o projeto político-pedagógico é um documento orientador da ação da escola. Ação, gente, é movimento, onde se registram os alvos a atingir, as opções estratégicas a seguir, em função do diagnóstico, deixei em negrito também, o diagnóstico realizado. Por quê? O primeiro passo de um PPP é um diagnóstico. Eu tenho que fazer uma pesquisa com a comunidade, eu tenho que saber quantos alunos eu tenho que saber quais são os resultados internos, quais são os resultados externos da minha escola, seja no Saresp, seja no IDEB, seja no Enem, seja até mesmo aí na UBMEP ou em outros eventos que eu participe. Para quê? Para que eu possa colocar uma ação e uma intencionalidade em cima daquilo. Senão, eu não sei onde que eu vou querer chegar, né? E aí, dos valores definidos e das concepções teóricas escolhidas, / tendências pedagógicas. Então, a escola tem que saber como que ela vai trabalhar, como que ela vai atuar. E isso vai estar expresso onde? No projeto político-pedagógico. Isso vai estar no documento principal da escola, vai estar na alma da escola, que é o pedagógico. E aí agora a gente já deixa um pouquinho dessa parte um tanto quanto teórica, né? E já começa a pensar um pouquinho na elaboração da proposta pedagógica do documento. Então, aí está dividido em 3 fases, né? E a primeira fase é o diagnóstico, é os índices quantitativos e qualitativos, que é o que nós acabamos de ver no item anterior que eu acabei de falar. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer
a minha comunidade. E aí, olha lá, como é nossa escola no aspecto pedagógico. Então, eu tenho que analisar a evolução das matrículas, eu tenho que conhecer o índice de aprovação, retenção, evasão, eu tenho que saber em que momento essa evasão, esse abandono acontece, por que acontece, para eu saber o que eu vou fazer para trabalhar aquilo ali, para que aquele aluno não fique prejudicado na vida, na aprendizagem. Eu tenho que ter um compromisso com relação a isso. Situação socioeconômica das famílias. É importante a gente conhecer, saber um pouco da formação dos pais, né? Da cultura dos pais. Por quê? Porque aí eu sei se são adeptos à leitura, se não são adeptos à leitura, se valorizam a educação, se não valorizam a educação, se estimulam, se incentivam os filhos ou não. Quer dizer, quanto mais eu conheço as famílias dos meus alunos, mais possibilidades de interação eu tenho. Análise e interpretação de avaliações externas e internas, que eu já comentei. Utilização do currículo, eu tenho que saber o que é currículo, conhecer as propostas para que eu possa trabalhar e executar. Estratégias para recuperação, estratégias para enriquecimento curricular. Por quê? Eu não posso pensar apenas no aluno que tem dificuldade. Eu tenho que continuar avançando. A gente tem o hábito na escola de focar no aluno bom e de focar no aluno ruim e ficar, às vezes, eu tenho tantos por cento, eu preciso fazer isso. Mas eu também tenho alunos, de repente, um exemplo, com altas habilidades. E dependendo onde está essas altas habilidades, ou quais são aí, né, que não é muito minha praia, mas o que eu vou oportunizar, colaborar, contribuir para que esse aluno, então, avance e cresça com isso? É na artes, na matemática, é no desenho, seja lá onde for. Necessidades dos estudantes, que está aí casado com o que eu acabei de falar. Quais são os valores que estão presentes na minha comunidade, tanto extraescolar como intraescolar. Proposta pedagógica, objetivos e conteúdos, metodologias de ensino e processo de avaliação, que a gente também já falou aí da questão de avaliação. Ciclos de debates com a comunidade. Ainda continuando a primeira fase, né, do diagnóstico, no aspecto administrativo. Quais são os recursos físicos? Quais são os recursos materiais? Quais são os recursos humanos? Composição e organização das equipes, qualificação e atualização dos professores e funcionários, né? Parece que não, mas dentro da unidade escolar a gente tem que pensar que todos somos educadores. Se eu tenho um zelador, esse zelador precisa ser educador. A merendeira precisa ser uma educadora, porque constantemente a gente vê conflitos. Por que a gente vê conflitos? Porque eu preciso atuar, né? Tanto é que a gente vive falando isso, né? A escola passou para o programa Ensino Integral, converse com os funcionários também. Expliquem para eles o que é o programa. Faça com que eles entendam, né? Porque senão a gente vai incorrer aí ou ver acontecer de pessoas de dentro da escola falar aquela escola lá agora é bagunçada. Antes ela era tradicional, né, tudo enfileiradinho, ela era tudo militarzinho, era linda e maravilhosa. Agora, porque ela tem mais movimentação, e não é indisciplina que eu estou falando, ela tem mais movimentação, eu já vi isso também acontecer, do funcionário falar, agora é uma bagunça. Chegou esse projeto lá, bagunçou a escola. Então, por isso que eu tenho que conhecer e eu tenho que trabalhar todos dentro da escola. Ainda também, primeira fase, o diagnóstico. Aspecto financeiro.
quais são os recursos disponíveis que eu tenho, quais são as subvenções que a nossa PM recebe, quais são as parcerias, né? O que eu tenho, forma de utilização das verbas, necessidades e carências de materiais que incidem diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Gente, hoje está aí uma festa. Todas as escolas receberam televisor, kit de mídia, kit disso, notebook, tá, né, revolucionando. Dinheiro, né, quando eu estava olhando esse aspecto financeiro, eu falei, nossa, gente, não dá nem muita coragem de colocar, mas eu tenho que colocar. Por quê? Porque a gente já teve muitas dificuldades e a gente tem que pensar que hoje nós estamos com um governo e que em breve a gente pode estar com outro governo e até, né, eu não gostaria de falar isso, mas até em quem a gente vai votar pode mudar tudo isso. Pelo amor de Deus, gente, não estou mandando ninguém votar no homem não, tá? Não estou fazendo campanha política não. Mas a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que saber disso e a gente sabe que nós corremos esse risco. Mudou governo, mudou política, pode melhorar como pode piorar. E ainda na fase de diagnóstico, aspectos jurídicos aí, relação com outras esferas do sistema educacional, ou seja, como que eu me relaciono com a diretoria, como que eu me relaciono com as outras escolas, atendimentos aos preceitos constitucionais da gratuidade e obrigatoriedade da educação pública. Eu já vi e sei de caso que o próprio diretor contou para nós na diretoria, que o juiz ligou pedindo vaga e o diretor negou. Quando o juiz ameaçou mandar o camburão ir lá prender, aí o diretor falou, não, pode vir aqui, pode mandar vir aqui, que eu tenho a vaga assim. Gente, olha o absurdo. E olha como que está a nossa relação com a legislação, né? Parece que às vezes a gente vê isso, escrever isso, por isso, num slide para conversar, você vai falar assim, nossa, gente, mas eu não precisaria falar isso, isso é um absurdo. E não é. Quantos pais ligam na diretoria por semana, reclamando de escola, reclamando que não conseguiu vaga. A gente sabe que está difícil e que a maioria das nossas escolas, principalmente de Indaiatuba, não está tendo vaga. Mas qual é a obrigação da escola? Atender. Qual é a obrigação da escola? Se eu não tenho, qual tem? Aonde que eu posso direcionar esse pai? Para onde que eu posso garantir que esse pai, que esse aluno tenha a vaga? Respeito ao disposto pela LDB, a forma de trabalhar a relação entre autonomia e soberania, né? Porque autonomia é uma coisa, que é aquilo que a gente já comentou, e soberania é outra coisa completamente diferente, e que nós não somos soberanos, né? Nós somos parte de um sistema, nós somos públicos, nós representamos o setor público, e muitas das vezes a gente ouve pessoas dizerem, na minha escola isso não acontece, na minha escola quem dá vaga só eu que dou vaga, só eu que disponibilizo, e muitas das vezes esse só eu é só o negando também a vaga, porque se fosse só o cidadão ou a cidadã que visse isso, mas que atendesse e resolvesse o problema, e que você não fosse no sistema e visse que tem a vaga e disse não, beleza, mas infelizmente a gente vê ainda essa situação. Análise da evolução das matrículas, índice de aprovação, reprovação, evasão. Por quê? Ele aparece aqui também. Porque, na verdade, nós trabalhamos para uma aprovação,
né? Nós trabalhamos com uma tendência de progressão continuada, não que todo mundo tem que ser aprovado, mas também não trabalhamos no sentido de uma reprovação aliada com uma avaliação punitiva. E isso, muitas das vezes, é o que acontece na escola. E que, às vezes, a gente pega... eu já peguei, não do Estado, mas já peguei regimento de escola particular que eu devolvi e falei, ó, isso daqui não pode. Ah, mas aqui na nossa escola é assim. Tudo bem, na sua escola era assim. Só que hoje está aqui na lei, ó. A lei está dizendo isso e você não pode ir na contramão da lei. Portanto, se você quer que o seu regimento seja homologado, você altera. Porque se você não alterar, eu não dou o meu parecer favorável para homologação. E já peguei regimento de escola, no caso foi particular também, que tinha sido aprovado com coisas gritantes e que aí eu representei para poder refazer e que foi parar até no Conselho Estadual de Educação, porque a escola não aceitou e não queria mexer. E eu falei, tudo bem, então se você não mexe nisso, eu também não vou dar o parecer favorável. Eu dei o parecer desfavorável, a dirigente acabou acatando, o diretor de escola manifestou contra, entrou com recurso na diretoria, nós reprovamos, e aí o diretor recorreu para o Conselho Estadual. Então, às vezes, o que a gente vê não só na particular ou na pública, é para vocês terem uma ideia do conhecimento que muitas pessoas ainda têm de ideia, de conhecimento de educação. E o que deve estar escrito nessa proposta pedagógica, que eu acabei não conseguindo ter acesso, e que a escola acabou não me entregando, não deixando eu conhecer. Estratégias para recuperação e enriquecimento curricular, necessidades dos estudantes. E aí, quando a gente está falando de necessidades, não é de necessidades básicas, vamos dizer, né? De alimentação, é necessidade de conhecimento, necessidades de repente, dos alunos da educação especial, que têm necessidades mais específicas, e que aí a gente precisa estar fazendo uma adaptação curricular. Então, passada a primeira fase, nós temos aí a segunda fase do diagnóstico, que é que identidade a escola quer construir, qual é a nossa concepção da educação e da prática pedagógica. E aí, como fazer? Que tipo de sociedade nossa escola quer? Que cidadão nossa escola deseja formar? O que entendemos por educação? Que escola pretendemos construir? Então, são perguntas que precisam ser respondidas para que a gente chegue nessa ideia e chegue nessa concepção de educação e de prática, né? Do que vai ser colocado em prática. E continuam as questões, né? Como concebemos a gestão escolar? Qual a nossa compreensão do currículo? Tem gente, se você perguntar o que é currículo, não sabe. Bom, na verdade, eu recebi um professor, atendi um professor de educação física no início do ano passado, na diretoria, no plantão, que ele não sabia sequer que a área dele era de linguagens, tá? Gritante, mas não sabia. Qual será a missão da nossa escola? Qual a visão da nossa escola sobre avaliação? Como nossa escola encara a questão metodológica? Que tipo de relação nossa escola quer manter com a comunidade local? Nós queremos uma comunidade participativa, que a auxilie, que a ajude nas decisões,
quando nós queremos o nosso portão fechado, bater o horário de entrada dos alunos, recebemos o que nós precisamos para trabalhar, que é o aluno. Passou isso, a gente fecha o portão e só recebe o pai para matrícula, rematrícula, e para reuniões de pais e mestres apenas para apresentar resultados e para falar mal do aluno. E tem muitos pais pegaram também aversão por participar de reuniões, porque ia para a reunião, o professor só falava mal do aluno, né? Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter. Como que é essa relação? Como que nós concebemos essa comunidade? Que tipo de profissional temos e qual queremos? De que profissional precisamos? Por quê? Porque os nossos profissionais, pessoal, eu vou me assumir perante isso. Quando eu terminei minha faculdade, eu não tinha, acho que 1/10 da bagagem que eu tenho hoje. Embora eu queria ter uma bagagem de 100, então hoje eu tenho 10. Mas hoje eu percebo, parece que a bagagem deles está no 3, está no 4, está no 5, quando muito. E aí, nós, enquanto escola, vocês, PCs, precisam trabalhar e formar até mesmo a equipe, esses professores. Tem professores que estão chegando com uma bagagem até razoável, né? Ou até que boa. Mas tem uns que, olha, parece que nem aluno foi para tentar reproduzir o que vivenciou como prática de aluno. Então, aí, até isso nós precisamos pensar e refletir. Aí eu coloquei, pessoal, porque parte do que eu estou falando, a gente tirou, porque uma parte eu remodelei de um curso do encontro que a gente fez lá em Sumaré, né? E eu fui reconstruindo agora, para poder conversar um pouquinho com vocês. Mas olha só aí uma divisão, né? Como se integra o projeto pedagógico e o planejamento dentro da escola. Então, o projeto pedagógico, ele tem uma linha que vai aí para duas vertentes, né? Visão da escola, que é o diagnóstico, a missão e quais os objetivos estratégicos. Do diagnóstico eu tiro que escola temos, que na verdade é isso. A missão é que escola queremos, os objetivos estratégicos é que escola vamos construir, como vamos construir. E aí nós temos, então, do outro lado, o planejamento, plano de ação, metas, ações ou estratégias e quais os recursos. Então aí a gente já começa a ter uma ideia do que é o mínimo que deve aparecer no projeto político pedagógico. Fases do PPP. Então, olha só, nós temos 3, já falamos do primeira fase, segunda fase, que foi mostrado 2, aí dividido em 2, né? Agora nós vamos ver aí um pouquinho da terceira fase, que é como executar as ações definidas pelo coletivo. Uma vez estabelecidas as concepções do coletivo, é preciso definir as prioridades da escola, as ações que a escola irá desenvolver, as pessoas que irão realizá-las, a necessidade de avaliação permanente. E aí a gente está falando, então, do monitoramento, né? A gente tem que estar sempre avaliando as nossas ações. Ou seja, no início do ano, eu construí uma nova proposta pedagógica, ou eu revisitei, fiz uma revisão e tenho uma nova proposta. Eu vou esperar chegar lá no final do ano para ter um resultado negativo e não vou monitorar as ações? Eu tenho que ir monitorando. Isso daí é uma prática do PDCA, né? Eu tenho que ir vendo o que está dando certo, o que já não está dando certo e ir corrigindo. Para quê?
para que não chega lá no final do ano e um exemplo, eu falo, eu tenho 30% dos meus alunos abandonaram. Poxa, mas se eu não monitorei isso bimestralmente, se eu não fiz intervenções, se eu não fiz ações para ir corrigindo isso e ir resolvendo isso, e eu vi isso aumentando, mas eu falei, não, eu tenho que esperar para chegar lá no final do ano, eu fazer a avaliação para eu pensar o que eu vou fazer o ano que vem. Não é para o ano que vem, eu tenho que ir fazendo de imediato. A articulação do projeto com a prática pedagógica, porque aí a equipe, os professores têm que ter conhecimento, têm que assumir uma responsabilidade e um compromisso perante esse projeto, rever o cotidiano escolar, pensar na função social da escola pública e algumas definições, né? Missão. Define o que a escola é hoje, seu propósito e como se pretende atuar no seu dia a dia. Viram lá que nós encerramos a fase 3, né? Sintetiza a identidade da escola, sua função social, orientando a tomada de decisões e garantindo a unidade e o comprometimento de todos na ação pedagógica. Ou seja, se eu tenho uma meta de 90% de aprovação, ou se eu tenho hoje um abandono de 30% e eu tenho uma meta de reduzir isso, todos têm que estar focados nisso. E aí, né, o que acontece? Nós estamos aí no dia 2 de setembro. E é muito comum, né, na escola, a gente está fazendo busca ativa. E, de repente, aquele aluno que estava se ausentando, começou pipocando com faltas lá no início do bimestre, mas quando chegou do segundo para o terceiro, a coisa se agravou e aí realmente se afastou da escola, a escola faz todo um trabalho, conversa, chama pai, manda para o conselho, etc, etc. E aí, quando chega o aluno dentro da sala de aula, o professor fala assim, mas o que você veio fazer? Você já é reprovado. Você nem precisava vir mais. Eu já vi isso acontecer e não é uma única vez. E tem professor que faz isso. E tem professor que não sabe que o aluno em idade escolar, se ele estiver fora da rede, ele tem direito em ser matriculado até no último dia letivo. Ele tem o direito. Ninguém pode proibir ou recusar-se a isso. Ou seja, não conhece, não tem aquele comprometimento que a gente viu lá da questão, qual a nossa relação com os aspectos legais, com a legislação. E aí, então, se eu tenho uma missão, eu não posso ter um professor ali dentro articulando contra, trabalhando contra, né? Um pega uma pá para remar, outro pega um palito e fica ali com o palito e às vezes, e ainda com o palitinho de sorvete, tentando remar contra. Parece que não, mas esse um palito, esse um professor que faz uma atitude dessa, compromete todo um trabalho. Outra definição aí, objetivos estratégicos são situações que a escola pretende atingir num certo prazo. Indicam áreas nas quais a escola concentrará suas preocupações, refletem suas prioridades, representam a escola que temos e define a escola que queremos construir, porque é através desses objetivos estratégicos que a gente tem a ideia de o que somos e o que vamos fazer para chegar no resultado, tá? Estou tentando falar menos por causa da hora. Desculpa aí, pessoal. Plano de ação. Então, observem que depois que eu fiz toda uma caracterização, tudo que está definido, já fiz tudo, toda a primeira parte
o diagnóstico da escola, dentro do projeto, eu tenho que ter um plano de ação, que são as ações, o que eu vou fazer, né? E quais são as minhas metas. E metas, normalmente, são mensuráveis, são em números, são porcentagens. Por quê? Porque diagnóstico, eu tenho resultados, porcentagem de abandono, porcentagem de aprovação, porcentagem de retenção, não é isso? Então, quanto por cento disso eu quero crescer, eu quero avançar? Então, no plano de ação, é o documento que apresenta a forma de operacionalização e de implementação de todas as ações planejadas. Deve conter, no mínimo, as metas ou objetivos específicos, a justificativa, as ações ou estratégias das ações, os responsáveis, porque se eu tenho ações, quem são os responsáveis pela implementação das ações, o período em que elas vão acontecer e os recursos materiais e humanos necessários para a execução dessas ações ou estratégias. Plano de ação. Além do já citado anteriormente, nas metas ou objetivos, deve conter ainda o que fazer, por que fazer, como fazer, quem vai fazer, quando, com o que fazer. Então, aí são questões que nos auxilia, que auxilia a escola a pensar nessas ações, nessa construção dessas metas, né? A partir do momento que eu começo a perguntar o que fazer, por que eu vou fazer, já são duas perguntas principais que já me responde algumas questões que eu já começo a escrever as minhas metas e o meu plano de ação. E aí o como, né? Aí eu já estou na ação, como que eu vou executar? E quem? Que tem ações que pode ser específica do professor, tem ações que pode ser específica do diretor ou do PC, tem ações que podem envolver os três, mas quem vai ser o responsável por acompanhar, por monitorar aquela ação? Isso precisa estar claro. Isso, o PC e o diretor precisa ter clareza. Para quê? Para monitorar, para cobrar, para verificar se está acontecendo na prática. Metas explicitam os resultados que a escola espera obter após a implementação das ações. Podem ser mensuradas, embora esteja escrito aí podem, eu queria ter posto o termo devem ser mensuradas. Por quê? Porque dificilmente a gente vai trabalhar com ações que elas não estejam em resultados de números, a menos que eu trabalhe com ações qualitativas, porque as qualitativas, né, os indicadores qualitativos são mais difíceis de se mensurar. Por quê? Por exemplo, se eu perguntar para vocês quem gosta de arroz e de feijão, ou quem está satisfeito com a merenda, eu posso ter lá 70% satisfeito, e eu vou ter 30% insatisfeito. Quando eu vou ver esses 30% que estão insatisfeitos com a merenda, um exemplo, para criar a ideia de qualidade, esses 30%, alguns podem não estar satisfeitos com a qualidade, ou alguns podem simplesmente não gostar do que é oferecido, da cenoura, da vagem, do chuchu, né? Do jiló, do quiabo. E aí ele vai colocar que a merenda é péssima. E questões também de qualidade, a gente também é uma situação complicada, porque um pai pode estar plenamente satisfeito, outro pai pode estar plenamente insatisfeito com a escola ou com o que está acontecendo ou com a ação da escola. Então, essa mensuração de qualidade ela é mais difícil.
E aí, a gente está praticamente finalizando, pessoal. É o mínimo que deve conter a proposta pedagógica. E olha, observem que eu mantive o termo proposta pedagógica. Por quê? Porque lá no artigo 4º, que está aqui embaixo, ó, opa, vamos lá, o mouse aqui. Lá no artigo 4º da deliberação do Conselho Estadual número 138 de 2016, ele traz esse mínimo. E nós utilizamos esse mínimo, embora essa deliberação ela trata de abertura de escolas, mas é o documento mais próximo que a gente tem e que traz esse mínimo para a nossa rede. Lá fala em rede, e depois, na intencionalidade, na verdade, dessa deliberação, ela fala da abertura de escola, de fechamento e tudo mais, tá? Por isso que talvez vocês aí nunca tenham ouvido falar dessa deliberação 138. Ela é rotina para nós, principalmente quando a gente vai trabalhar com abertura de escola, de cursos e assim por diante. Mas olha lá o mínimo: identificação da instituição, contextualização e caracterização da escola, objetivos e metas da instituição, concepção de educação e de práticas escolares, a parte ali do currículo, o que vai ser trabalhado, o que está previsto, proposta de formação continuada, a atualização e aperfeiçoamento da equipe escolar. Aí vocês poderiam me perguntar, mas proposta de formação continuada? Sim, as ATPCs. Vocês têm que ter uma proposta. Qual é a proposta de trabalho? Embora agora está muito aí para o meu gosto engessado, né? Os ATPCs todo direcionado e quase tudo aí pela SEDUC, pela IFAP, lá no Centro de Mídias, mas dentro daquilo que está na autonomia da escola, o que vai ser trabalhado? Qual é a proposta? Proposta de trabalho com a comunidade escolar, formas de acompanhamento, avaliação, aí pode ser dividido, e a adequação da proposta pedagógica. Então, isso é um mínimo. Vocês podem até pesquisar e achar outros roteiros, porém, o mínimo, o básico, é isso daí, tá? E aí, a gente já quase finalizando, nós não podemos esquecer, por quê? Porque esse documento aí, ele é de 2016, não é tão antigo, né? Como o parecer 67 lá de 96, por exemplo, 96, 97, se não me falha a memória, 96 mesmo, que é o que fala de regimento, aí no regimento fala de proposta pedagógica, mas não está contemplado a educação especial. E hoje é importantíssimo ter na nossa proposta pedagógica o atendimento e como nós vamos atender o alunado da educação especial. E muitas das vezes, pessoal, não é nem só os alunos da educação especial, porque normalmente a gente passa um trator, né, uma moto niveladora e acha que todos os alunos são iguais. Mas nós temos muitos alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Ele pode não ter problema nenhum, mas ele tem dificuldade. Ele tem um tempo diferente dos outros alunos para a aprendizagem. E aí, como que nós vamos trabalhar? Mas focando aí, no caso, a educação especial, prever meios, caminhos para o atendimento. E aí, o que isso implica? Uma adaptação curricular, que todos os alunos precisam ser contemplados, né? Nós estamos falando lá do início, amarrando, que todos devem ser atendidos. A universalização praticamente foi garantida, né, antes da pandemia. Agora a gente tem que pensar no quê? Na qualidade. E aí, no penúltimo slide,
a Lei Complementar número 444 de 1985, que ela diz lá, no artigo 95, o parágrafo 5º, são atribuições do Conselho de Escola deliberar sobre diretrizes e metas da unidade escolar. E aonde estão as diretrizes e as metas da unidade escolar? No projeto pedagógico ou no projeto político-pedagógico da escola. Então, o PP ou o PPP, ele não vai ser homologado pela diretoria de ensino. Quem vai aprovar, quem vai deliberar pela sua aprovação? O conselho de escola. Quem é o conselho de escola? Professores, funcionários, pais, alunos, equipe gestora, né? É 50% e 50% lá na sua constituição. Isso representa o quê? A comunidade. Então, quem elabora o PPP? A comunidade, participação de todos, né? Ainda que seja praticamente respondendo os questionários, ainda que eu tenha alguns pais que eu consigo trazer para discutir mais algumas questões. Mas no final, quem aprova, delibera, é o conselho de escola. E olha lá, no inciso 3º, né, 3 aí. Apreciar os relatórios dos membros do conselho de escola, analisando seus desempenho em face das diretrizes e metas estabelecidas. Aonde que vai estar essas diretrizes e metas estabelecidas? No projeto pedagógico. Então, quem vai apreciar? Quem vai avaliar? Quem vai apresentar os resultados? Olha, no ano de 2020 nós tínhamos tal resultado. Nós construímos a nossa proposta, lá no nosso plano, dentro da proposta, as nossas ações eram X, e agora, no final de 2021, qual foi o resultado? Qual foi o nosso desempenho? E aí repensar para o próximo ano, né? Que aí é a revisão da proposta para o ano seguinte. E é isso, pessoal, que a gente tinha aí para conversar um pouquinho com vocês e que vocês só ficam me ouvindo, ninguém abre o microfone para me interromper e perguntar. Mas agora, se alguém tiver alguma dúvida, joga o Vanderlei na parede que eu falo, não sei. Vou sair correndo. Ah, caiu a internet. Arruma uma desculpa aqui rapidinho. Cristiane, Aline. E tinha. Cadê? Tinha mais uma aqui. Cíntia, se não me engano. Acho que a Cíntia saiu, né? Cíntia saiu. Alguma dúvida, meninas? Ou podemos encerrar? Não, Vanderlei foi muito esclarecedor, muito bom. Pode falar, né, Cristiane? Eu também achei bacana, né? Acho que as dúvidas vão surgir na hora de que a gente esse ano tem que rever, né? A gente já está finalizando o regimento escolar, aí vai, né, a proposta pedagógica, o PPP, então tem um monte de documentos. Então, essa formação foi boa. Mas procurem o caderno do PPP do ano de 2016 da UDEM. Do ano de 2016 da UDEM. Uhum. Não entendi. Você não ouviu, Cristiane? Não, não entendi a sua fala, a última parte. No caderno da UDEM, tem vários, mas o de 2016, ele tem todo esse roteiro, ele tem todas essas explicações, tem até umas partes até mais explicadinho ainda. É que algumas partes eu fui lendo e falei, não, isso aqui eu vou tentar contemplar apenas na fala, né, para tentar fazer do slide mais um roteiro para a aula e não uma leitura dos slides.
embora tem temas que não tem como e legislação piorou, né? Legislação é o espírito mesmo. Entendi. Obrigada, Vanderlei. Mas é isso, meninas. Então, muito obrigado. Eu vou parar a gravação, vou salvar e depois a gente vai pôr lá para quem quiser assistir, tiver oportunidade de ver em outro horário, tá bom? Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado por ter me ajudado. Que é diferente a gente falar sozinho e a gente falar com alguém que a gente sabe que pelo menos tem alguém ouvindo, né? Sim. Verdade. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Vanderlei. Boa noite. Boa Tchau, noite. Cristiane. Tchau, Aline.